Estamos de volta no Linkados na Área com Rodrigo Rodrigues, guitarrista da banda de trilhas sonoras de cinema The Soundtrackers. Cultura, celebridade, música, cinema, esportes são alguns dos temas que você normalmente cobre. Mas qual você tem mais interesse e tem alguma outra área que você ainda pretende fazer? Eu só respondo se você fala o nome da banda de novo. The Soundtrackers. Ah, é? Muito bom. A Abby chamou a gente de Sound Tears. Aí na dúvida eu falei, vamos entrar, que eu acho que ela tá chamando a gente. E aí a gente foi assim mesmo. Esse é o nome de banda bem errável. Esqueci a pergunta, Bruno. O que você quer saber, cara? Você cobre geralmente cultura, celebridade, música, cinema e esportes. Isso. Tem alguma outra área que você tem interesse em fazer? Tá bom já isso tudo aí, cara? Tudo bem, você responde o que você quiser. Tudo bem, você responde. É muita coisa já. Não tenho mais... Tudo, assim... Eu consegui trabalhar em tudo que eu tenho interesse, graças a Deus. Tudo isso que você falou aí. Porque cultura é um guarda-chuva muito amplo que engloba muita coisa, né? Eu fiquei 8 anos no Vitrine, na TV Cultura, e aí tinha matéria de comunicação, de tecnologia, a gente fazia bastidores de teatro, cinema, show, entrevistava gente bacana, tinha tudo já. A única coisa que não fazia muito, mas mesmo assim, eventualmente pintava, era esporte. Aí eu cobri essa parte toda na ESPN. Então, eu acho que não tem mais nada assim que eu gostaria de cobrir que eu já não tenha feito ou não faça, assim. Entendeu? Tudo isso aí é a minha praia. Entendeu? Você trabalha com música e esporte há um tempo, conhecendo personalidades desses meios. Mas antes de se tornar apresentador, você tinha algum ídolo no esporte que você posteriormente teve a oportunidade de conhecer? Zico, Arthur Antunes Coimbra, Zico. E como músico? Como músico, infelizmente o John Lennon eu não vou conhecer mais. Se eu conhecer é porque deu alguma coisa errada. São os dois, assim. Agora, no Brasil, falando em artistas brasileiros, eu acho que eu conheci o meu ídolo. Eu posso dizer que o meu ídolo no esporte e o meu ídolo na música viraram amigos pessoais, assim, que é o Zico e o Evandro Mesquita, que é o cantor da Blitz, e eu escrevi a biografia da Blitz, e sou muito amigo do Evandro, e sou amigo do Zico há muito tempo, assim. Para mim é um privilégio quando eu tenho vontade de chamar os caras no WhatsApp para conversar, assim. Então, eu dei essa sorte grande. O Zico é exemplo para tudo, assim, não só para futebol. É um cara que eu admiro dentro, fora de campo, como diria Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional, tipo, tudo, cara, completo, um baita sujeito. Assim. O Evandro também é um cara muito legal. Não me decepcionei com nenhum ídolo meu. Falando do Zico, você tem uma relação bem próxima com ele, como Tenho. Como se fosse um padrinho. Como começou essa relação? Forma. É assim, como eu falei lá atrás, praticamente todo garoto no Brasil nasce querendo jogar futebol e querendo ser jogador. E eu tentei, fiz teste pro Flamengo, joguei num monte de clube, e sempre o ídolo foi o Zico. Então, antes até de ir para a faculdade, outro dia eu brinquei com ele. Tem uma coisa que, se vocês não aprenderam, vão aprender, que é o clipping, que é você separar todas as notícias importantes sobre determinado assunto para ir catalogando. Se você está trabalhando numa assessoria de imprensa, tudo que sai sobre aquela empresa que é a sua cliente, você vai guardando, botando numa pastinha, assim. E toda vez que o Zico jogava, no dia seguinte eu comprava todos os jornais que saíam, porque na época não existia internet, então era comum ter vários jornais, a mídia impressa era muito forte, eu recortava tudo e ia colando num caderno, assim. E aí até que eu cheguei um dia a ter 5 ou 6 cadernos só de recorte de jornal do Zico. E aí quando eu tinha 14 anos, eu fui num treino do Flamengo tirar uma foto com ele, na época era filme também, não era uma selfie, não tinha jeito. E aí fui lá tirar uma foto e pedi para ele assinar os meus cadernos. Então eu conheci o Zico com 14 anos. E aí hoje em dia, tendo a oportunidade de entrevistá-lo eventualmente e estar com ele por causa do meio de esporte, e saber que ele lembra disso, lembra de mim quando eu era moleque, fui lá no Flamengo tirar uma foto com ele, é muito bacana, assim. É um momento muito especial, foi um momento muito especial e é especial ter essa amizade com o Galinho, assim. E, Rodrigo, vamos ver o que a equipe de reportagem do Linkados apurou novamente. Tem mais, Estamos aqui com Arnaldo Ribeiro, comentarista dos canais ESPN. Arnaldo,
temos a curiosidade de saber qual foi o momento mais engraçado que você já viveu com o Rodrigo Rodrigues, seja ao vivo ou nos bastidores. Foram vários, viu? Mas acho que tem uma lembrança do ao vivo, acho que é a mais engraçada que eu tive, porque os casos fora do ar são sempre os mais legais. Mas o do ar são aqueles que vão para o público, mas aconteceu no pontapé inicial, que era um programa que a gente tinha abrindo as manhãs, todas as manhãs. E nós dois estávamos ali meio de intrusos. O programa era o Dudu Monsanto e o José Trajano. Os dois não podiam, então o Rodrigo foi apresentar e eu fui comentar. E tinha uma banda, tal, era uma sexta de manhã. E eu ali meio seguindo as instruções dele, eu tinha que ler o e-mail da vencedora ou do vencedor do livro que a gente estava sorteando. E era aquela época daquelas pegadinhas com os nomes das pessoas, sabe aquelas coisas? Aquela coisa. Só que assim, o vencedor tinha sido escolhido pela produção, então eu não precisava, em tese, me preocupar com o nome da vencedora ou do vencedor. E eu olhei lá no TP e no papel o nome da menina e li no impulso ali. E li achando que tinha feito... Quando eu estava acabando o nome, ele teve um acesso de rir, a banda toda começou a rir e aí eu percebi que eu tinha... Acho que eu não posso falar isso publicamente, o nome é meio... o nome dela era Paula, aí tinha, entendeu? Um complemento, e o Rodrigo, em vez de ele dar uma força ali, ele se esborrachou de rir, foi aquela catarse para acabar o programa. Uma pergunta sua para ele. Uma pergunta que eu nunca fiz, mesmo fora do ar. Não, o Rodrigo é fã de rock, fã de futebol, certo? As duas melhores coisas do mundo, ou duas das melhores coisas do mundo. Só que fã de rock e fã de futebol não gosta de cerveja? O Rodrigo, cara, como você não gosta de cerveja? Qual o trauma que você tem? Qual o porre que você tomou para você não gostar de cerveja? Me explica, por favor. Os fãs de esporte ficavam mandando esses nomes de duplo sentido para ver se pegavam os apresentadores. Então era normal o Tomás Turbando assistir ao programa, Paula Dentro, o Paula Vadinho e todas as Paulas disponíveis no mercado, assim. E o Arnaldo, coitado, eu ri porque ele não leu na tela do computador. Tipo, alguém da produção sorteou Paula Vadinho e deu para ele ler, assim. Tipo o Bruno aqui, ó, que eu sorteei o livro que tá... Eu li, quem ganhou foi a Paula Vadinha, sacanagem, né, cara? E ele falou, todo mundo riu, e assim foi. Sobre a cerveja, eu tenho um paladar infantil, não é que eu não beba cerveja, eu não bebo, é álcool zero, assim. Porque quando eu era criança, tinha, assim, a idade de vocês, uns 13 anos, eu não sei. A Estê tem 12, né? Então, esse blazer rosa para parecer mais velho, mas não adiantou. Eu era sonâmbulo. Meu pai me pegou na rua, tipo, às 3 da manhã, indo embora, assim, dormindo, em pé. Aí, obviamente, fui ao médico, fizeram um eletroencefalograma, e aí deu um distúrbio do sono. Eu comecei a tomar um remédio, que para uma criança de 13 anos era forte, para regularizar o meu sono, que era bem louco, né? Para eu sair andando sozinho e tal. E esse remédio eu tomei durante 3 anos, ou seja, dos 13 aos 16... Eu tomava esse remédio, obviamente eu não podia beber, mas ninguém toma porre com 13 anos. Não sei, vocês tomam porre com 13 anos? Alguém ficou bêbado? Ficou bêbado com quantos anos a primeira vez? Depois dos 20. Né? Depois dos 20? E você, Bruno? Nunca fiquei. Nunca ficou bêbado? Você também não bebe? Mentira, hein? Você também não bebe? Não bebo. Tamo junto, então. É nóis. Então, é difícil alguém ficar de porre com 12 anos, a pessoa em coma alcoólico tomando soro. Não, né? Então, assim, na época que eu não podia beber, ninguém bebia. Mas com 16 para 17, a galera já começava a entornar. E foi a época que eu parei de tomar o remédio. Só que agora eu falei assim, tô livre, vou beber. Quando eu botei, sei lá, cerveja ou vinho na boca, parecia que eu tinha 12 anos ainda, porque o paladar ficou. E eu nunca consegui, não sinto prazer nenhum em beber álcool, assim, entendeu? E aí eles ficam me sacaneando porque eu adoro futebol, sou roqueiro, viro à noite no boteco, mas eu não bebo nada. Fico careta rindo deles, bêbados, passando vergonha, sendo pego no bafômetro, com a cartela lotada de drink, pagando R$300 na balada. E eu não, que eu tomo água, uma Coca Zero e vai, assim. Não bebo. Incrível, né? Mas o resto eu faço. Só não bebo. Quer dizer, também não fumo. O que mais?
E temos mais uma pergunta do Twitter para você. Manda. @HelenaOrgos quer saber. No rádio você trabalhou com esportes e música, inclusive Rock in Rio. Qual tema prefere? No rádio eu trabalhei pela ESPN, porque na época tinha uma parceria com a Rádio Eldorado, que depois virou Rádio Estadão. Era Eldorado e ESPN, depois virou Estadão e ESPN. E eu tinha um programa de música chamado Bola em Música. Eu entrevistava jogadores de futebol sobre música. Então o jogador fazia uma playlist de 10 músicas, ele levava para o programa, eu ia tocando as músicas e ele ia comentando, dizendo por que ele gostava daquela música e tal. E no meio do caminho a gente também conversava sobre futebol. Esse programa durou 1 ano no máximo, porque a parceria com a rádio acabou. E aí o programa acabou junto, depois virou um quadro para a TV, de 30 episódios, que foi muito bacana também, tem até hoje no YouTube, o Bola e Música. No Rock in Rio, eu trabalhei na produção do evento durante 1 ano, a convite do próprio Roberto Medina, porque quando eu estava na faculdade, eu apresentava um programa tipo esse assim de vocês, chamava Usina. E aí um dia o tema do programa era publicidade. Aí a gente queria convidar um publicitário famoso para dar entrevista. E aí o Roberto Medina, além de ser o criador do Rock in Rio, é um publicitário famoso no Rio. Aquela árvore de Natal da Lagoa é dele, da agência dele. A conta do Barra Shopping, que é o maior shopping do Rio, também é da agência dele, Artplan. E aí a gente foi entrevistar o Roberto Medina. E durante o programa foi super legal, assim. Acho que ele foi com a minha cara. E 1 semana depois ele me convidou para trabalhar no Rock in Rio, por causa do programa da faculdade. E ele falou para mim assim, eu não sei exatamente o que você vai fazer, mas eu quero você trabalhando lá na equipe, assim. E aí, como ele me conheceu na TV, eu acabei indo trabalhar na TV Mundo Melhor, que era o canal de TV oficial do Rock in Rio. No intervalo entre as bandas, no palco Mundo, o palco principal, o telão do palco virava uma emissora de TV e passava uma programação de bastidores do evento. E eu era o repórter, apresentador dessa TV. Então eu ficava entrevistando os artistas, fazendo matérias sobre a obra da Cidade do Rock, a contratação de todo mundo. Aí, sei lá, entrevistei o Dave Grohl do Foo Fighters, conheci rápido o Axl Rose, assim, e tive essa oportunidade de trabalhar no evento fazendo televisão. Então o Rock in Rio não foi exatamente rádio. Tinha até uma parceria com a Rádio Cidade, eu fiz algumas coisas para a Rádio Cidade durante o Rock in Rio, mas o trampo mesmo era fazer a TV do palco Mundo. Por isso que chamava TV Mundo Melhor, que na época era Rock in Rio por um Mundo Melhor. Era isso. Estamos representando o Linkado na Área com Rodrigo Rodrigues, dono do restaurante de Soundtrackers Café. Fala de novo o nome. Soundtrackers Café. Muito bem. Para assistir ao próximo bloco, clique no link abaixo.